Participação cidadã e cocriação de políticas, caminhos para uma governança colaborativa e inovadora. A participação cidadã na criação e implementação de políticas públicas é um tema que vem ganhando destaque no debate contemporâneo sobre a democratização da governança e a busca por soluções mais eficazes para os problemas sociais. O envolvimento ativo dos cidadãos nas decisões que afetam suas vidas fortalece a democracia, gera maior legitimidade às políticas adotadas e contribui para a inovação na gestão pública. Nesse sentido, métodos e plataformas de cocriação de políticas públicas surgem como instrumentos essenciais para promover a colaboração entre governo e sociedade, permitindo a construção conjunta de soluções que respondam de forma mais adequada às necessidades coletivas. A cocriação de políticas públicas se baseia no princípio de que os cidadãos não devem ser meros receptores passivos das ações governamentais, mas, ao contrário, devem ser protagonistas no processo de formulação e execução dessas políticas. Ao incorporar a perspectiva dos cidadãos, o governo amplia sua capacidade de identificar problemas reais, compreender as complexidades envolvidas e desenvolver soluções que sejam mais bem aceitas e implementadas com sucesso. Dessa forma, a cocriação fortalece o vínculo entre governantes e governados, promovendo uma relação de confiança e corresponsabilidade. Existem diversas formas de promover a participação cidadã na cocriação de políticas públicas. Uma das mais eficazes é o uso de plataformas digitais que possibilitam a interação direta entre o governo e os cidadãos. Essas plataformas funcionam como espaços abertos de debate, onde os indivíduos podem apresentar sugestões, opinar sobre propostas em andamento e colaborar na construção de novas ideias. Um exemplo de sucesso é a criação de portais de participação pública, que permitem aos cidadãos acompanhar o andamento das políticas e contribuir com suas próprias propostas de melhoria. Outro exemplo é o uso de consultas públicas, onde o governo abre processos de escuta para coletar as opiniões da população sobre determinado tema ou projeto de lei. Esse método permite que os cidadãos contribuam de forma direta na formulação de políticas, ajudando a moldar decisões governamentais que afetam suas vidas. Embora simples, as consultas públicas são uma ferramenta poderosa para engajar a população e garantir que suas vozes sejam ouvidas. A criação de laboratórios de inovação governamental também tem sido uma estratégia eficaz para fomentar a cocriação de políticas públicas. Esses laboratórios funcionam como espaços colaborativos, onde governo, sociedade civil e especialistas de diferentes áreas se reúnem para desenvolver soluções inovadoras para os desafios sociais. Nessas arenas, o cidadão é convidado a participar ativamente do processo de formulação de políticas, propondo ideias, participando de workshops e colaborando no desenvolvimento de protótipos de soluções. Um exemplo de laboratório de inovação que tem ganhado destaque é o uso de metodologias ágeis no setor público. Essas metodologias, amplamente utilizadas no setor privado, são adaptadas para o contexto governamental, permitindo que políticas sejam co-criadas de forma mais rápida e iterativa. Através de ciclos curtos de desenvolvimento, onde as propostas são testadas, ajustadas e aprimoradas com base no feedback dos cidadãos, o governo consegue desenvolver soluções mais eficazes e alinhadas às expectativas da sociedade. O orçamento participativo é outra prática de participação cidadã que promove a cocriação de políticas públicas. Nesse modelo, a população tem o poder de decidir como parte do orçamento público será investido, sugerindo e votando em projetos que consideram prioritários para suas comunidades. Essa prática não apenas democratiza o processo de alocação de recursos, mas também incentiva os cidadãos a se engajarem de forma mais ativa na governança local, ampliando o sentido de pertencimento e responsabilidade em relação às políticas públicas. Além de plataformas digitais e metodologias participativas, as audiências públicas também desempenham um papel fundamental no processo de cocriação. Essas audiências são espaços onde os cidadãos podem apresentar suas demandas e debater diretamente com os responsáveis pelas políticas públicas, influenciando de maneira significativa as decisões governamentais. O diálogo direto entre governo e sociedade civil permite que as políticas sejam ajustadas para melhor atender às expectativas e necessidades da população. A cocriação de políticas públicas não é um processo isento de desafios. Um dos principais obstáculos é a inclusão efetiva de todos os segmentos da sociedade no processo participativo. Grupos marginalizados, que historicamente têm menos acesso a espaços de poder e decisão, muitas vezes enfrentam barreiras para participar de forma ativa.
Para superar esse desafio, é fundamental que as iniciativas de cocriação incluam mecanismos de inclusão social, garantindo que as vozes de minorias e populações vulneráveis também sejam ouvidas e respeitadas. Outro desafio diz respeito à capacitação dos cidadãos para participar de maneira qualificada no processo de cocriação. Muitas vezes, os cidadãos não têm pleno conhecimento das complexidades envolvidas na formulação de políticas públicas, o que pode limitar sua capacidade de contribuir de forma efetiva. Nesse sentido, é importante que o governo invista em programas de educação cívica, promovendo a conscientização sobre os processos de governança e fornecendo ferramentas para que os cidadãos possam participar de forma mais informada e ativa. Apesar dos desafios, os benefícios da participação cidadã na cocriação de políticas públicas são inúmeros. A adoção de práticas colaborativas gera maior legitimidade às políticas, uma vez que elas são fruto de um processo inclusivo e transparente. Além disso, a participação ativa dos cidadãos fortalece o controle social sobre as ações governamentais, promovendo maior accountability e contribuindo para a redução de práticas corruptas e ineficientes. Ademais, a cocriação de políticas públicas promove a inovação na gestão pública, pois possibilita a incorporação de novas ideias e perspectivas que, muitas vezes, não são consideradas pelos tradicionais processos burocráticos. Ao envolver cidadãos de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos e experiências, o governo amplia seu repertório de soluções e se torna mais capaz de enfrentar os complexos desafios sociais do século XXI. É importante destacar que a participação cidadã na cocriação de políticas públicas não se restringe ao nível local. Iniciativas de participação podem ocorrer em todas as esferas de governo, desde o nível municipal até o federal. A adoção de práticas participativas em políticas de âmbito nacional pode gerar impactos significativos, ampliando a capacidade de resposta do governo às demandas sociais e promovendo uma governança mais inclusiva e democrática. Por fim, a cocriação de políticas públicas também fortalece a cidadania, pois promove o empoderamento dos cidadãos e aumenta sua capacidade de influenciar os rumos das políticas que afetam suas vidas. Ao participar ativamente do processo decisório, os cidadãos passam a se enxergar como agentes de transformação social, e não apenas como beneficiários das ações governamentais. Isso gera um ciclo virtuoso, onde o fortalecimento da participação cidadã leva à criação de políticas mais justas e eficazes, que, por sua vez, incentivam ainda mais a participação ativa da população. Assim, a participação cidadã e a cocriação de políticas públicas são pilares fundamentais para a construção de um governo mais colaborativo, transparente e inovador. Ao adotar métodos e plataformas que permitam a participação ativa dos cidadãos, o setor público se torna mais capaz de enfrentar os desafios sociais contemporâneos e de promover um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!